Olá, meus queridos, meus amados irmãos em Cristo. Em Cristo Jesus nós nos tornamos uma grande família, irmãos na fé, membros do corpo de Cristo. E a gente deve querer o bem de cada um, porque não tem como você desejar que o seu dedo mindinho se quebre. Não tem como você desejar que o seu coração pare. Faz parte do mesmo corpo. Você tem que ajudá-lo. Você tem que fazer o que for necessário para que ele fique bem. Porque se ele for mal, você também vai mal. O corpo é assim. E esse é o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Sabe, em Lucas 8, Jesus ele está no quintal, do lado de fora do templo. Ele está ensinando, ele está conversando com pessoas, ensinando a palavra de Deus, ensinando como viver certo, como entrar no céu. Ele não perdia um só momento, aonde ele estivesse, seja no meio do mato, seja no deserto, nas montanhas, seja nos montes onde ele ia orar constantemente. Ele sempre estava falando do Pai e falando do céu e dizendo que lá é maravilhoso e que ele não queria que ninguém se perdesse, mas que todos ganhassem a vida eterna, que todos crescem nele, no sacrifício dele, para que fossem morar no céu com ele. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro ultrapassado, é balela, é algo que não tem importância. Mas para você que crê que a Bíblia não é um livro ultrapassado, que ela se renova a cada dia, que ela fala com você e que ela tem te mantido vivo até hoje, que Deus tem te livrado de todo o mal. É um livro de ouro, é um livro que não tem como a gente estipular um valor, porque eu leio uma leitura e Deus fala comigo de uma forma, mas quando você vai ler, Deus trata da tua ferida diferente da minha, porque nós somos diferentes. Cada um de nós carregamos fardos diferentes, doenças diferentes, problemas diferentes. E isso faz com que nós sejamos únicos na face da terra. E isso faz com que Deus nos ame ainda mais. Ele fica muito feliz quando a gente busca nele, quando a gente escuta ele. E Jesus estava ali falando do amor, falando da salvação, quando de repente chegaram com uma mulher nua, né? Foi pega em adultério. O homem sumiu. Ninguém faz adultério sozinho, pelo menos que eu saiba. Mas o homem sumiu, alguém escondeu ele. Possivelmente seria casado ou tivesse uma boa reputação, então ninguém queria deixar ele mal nessa, né? Esconderam ele e trouxeram Maria Madalena nua no meio daquele monte de gente e jogou ela diante de Jesus. E disse para ele: encontramos essa mulher em adultério, em ato de adultério. E na lei de Moisés está escrito que nós devemos apedrejá-la até a morte. O que você nos diz? Eles estavam querendo pegar Jesus de todas as formas, sabe? Fazendo Jesus desmentir leis
que foram criadas por Deus. Só que ele veio trazer o renovo, ele veio trazer a salvação. Então ele também não podia seguir aquela lei de matar. Ele tinha que perdoar, ele tinha que trazer o evangelho dele, do qual ele iria dar a vida por todos nós, por todos aqueles que crescem nele. Ele olhou para aquela mulher e ficou procurando o homem e não encontrou. Então ele disse: te pegarem em adultério. Ele se abaixou e começou a escrever no chão. Provavelmente ele começou a escrever o que era pecado. Falar dos outros é pecado, julgar os outros é pecado, querer ser o dono da lei é pecado, não dividir o seu pão com o irmão que precisa é pecado, rir de quem tem problema na fala é pecado. Enfim, você não respeitar o teu irmão é pecado. E ali ninguém estava respeitando ela. E ela é nossa irmã em Cristo. E ele começou a escrever e ficou longa a sua lista de pecados. E daí um chegava ali com a pedra na mão, doido para apedrejar Maria Madalena. Mas ele leu e algum daqueles pecados tinha tudo a ver com ele. Então ele soltou a pedra e foi embora. Aí veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e foi vindo. Até que todos foram embora, porque todos pecaram, todos. Uns mentiam, outros roubavam, outros adulteravam de forma bem escondida, onde não tinha sido descoberto ainda, mas Jesus vê tudo. E Jesus escrevendo e esse povo jogando as pedras. Até quando não ficou mais ninguém, só ficou ele e Maria Madalena. Então ele levantou os olhos e ele disse: mulher, aonde estão os seus acusadores? Ela disse: Senhor, eles foram embora todos. Não ficou ninguém. E ele disse: se eles não te julgam, eu também não te julgarei. Vai embora, vai para casa e não peques mais. E Maria Madalena se tornou uma das maiores seguidoras de Jesus, uma evangelista, uma pessoa que tinha bagagem para falar do amor e do perdão de Deus. Ela foi a primeira que viu Jesus quando ressuscitou. Naquele momento ele salvou as mulheres de bichos que nem nomes tinham, nem eram contadas, e passaram a ter nome, sobrenome. Jesus foi sustentado por Mônica e por muitas mulheres no seu ministério. Ele deu nome a Maria Madalena, a Maria sua mãe, outras Marias, a Mônica, e a tantas mulheres que a Bíblia fala, como Ana, né? Como a mulher samaritana. Ele fez questão de enaltecer as mulheres, porque elas eram tidas como um lixo qualquer. O homem era o tudo, o rei, e a mulher era apenas um lixo. E foi aí que nasceu a mulher, o valor da mulher. Eu agradeço muito a Jesus, porque além dele me salvar, ele me deu um nome. Além dele me salvar, ele me colocou num patamar onde nenhum homem colocaria, onde nenhum homem poderia me colocar. Quem não tinha estudo não era ninguém. Sabe,
E hoje eu me sinto plena, me sinto na solitude. Não tenho solidão, eu tenho alegria de viver. Eu tenho alegria em falar de Cristo, porque foi Ele que me deu o nome, porque foi Ele que orou por mim, porque foi Ele que me libertou de uma época tão difícil em que a mulher vivia. E eu queria que você celebrasse isso também. Por mais que você ainda esteja sofrendo, talvez aí um casamento frustrado, um casamento cheio de violência doméstica, mas Deus vai te libertar, porque Ele é o Senhor. Assim como Ele me libertou, me deu nova vida, Ele vai te libertar. E não fique pensando que porque Jesus te libertou, você não vai ter doença, você não vai ter problema, você não vai ter motivos para chorar, você só vai viver mil maravilhas. Não. Eu aceitei Jesus, eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 50. Eu já vivi muitas coisas difíceis na vida, muitas cirurgias, onde eu quase morri, muitas perdas, eu já chorei muito. Há madrugadas que eu choro a madrugada inteira, com dor por todo o corpo, porque a fibromialgia, ela não existe nada que tire a dor dela. Você precisa suportar. Então eu oro, eu entrego ao Senhor e eu tento passar mais uma noite. E assim como eu, existem milhares de mulheres espalhadas pelo mundo, e também homens e também crianças. É uma doença silenciosa, que não é por fora, mas é por dentro. E isso faz com que fique mais difícil da gente provar para um perito do INSS, para um médico. Você chega, você está perfeita, mas a dor é imensa. Você está chorando desesperada por uma dor que ninguém vê. Eu ainda tenho algumas marcas, como eu sempre digo. No dia que eu caí de cara no chão, eu achei que eu tinha quebrado o meu nariz, porque ficou muito inchado. Eu achei que eu tinha quebrado esse osso e a clavícula. Mas quando fez o raio-x, não tinha quebrado nada. Só tinha machucado muito, então eu teria que descansar, tomar alguns remédios e ia sarar. E agora a única coisa que resta é uma marquinha. E aqui, que ficou dividido. Meu lábio ficou dividido. Tenho também uma cicatriz na perna, que foi de um outro tombo. Mas assim, os tombos são corriqueiros. Do nada você cai. Do nada você escorrega. Ou você bambeia, você perde o equilíbrio e cai. E eu sei que nada disso eu estaria passando se não fosse para um bem maior. Eu creio assim. Eu creio que essa enfermidade veio para a minha vida, para que muitas pessoas conhecessem ela. Muitas pessoas que estão sofrendo com ela, conhecessem ela e conseguissem um auxílio, uma ajuda, um respeito. Porque você precisa exigir respeito. Você não é uma pessoa comum, uma pessoa normal. A fibromialgia, ela é uma deficiência mental, onde o cérebro envia muitos pedidos de socorro, muitos alertas para todos os lugares do corpo, como se a dor fosse tamanha. E daí você não consegue não chorar, porque dói tudo, desde o pé, cabeça, os olhos, as orelhas, o nariz, tudo, as canelas, sabe, os troncos. Quando você vai andar, você sente o seu joelho estralando. Mas a melhor notícia de todas é que
nenhuma doença que possa haver nessa terra. Passamos pela Covid, foram mais de 2 anos, e não morremos. Nós passamos por sarampos, por tantas doenças venéreas, tantas doenças terríveis que levam para a morte, e o Senhor não permitiu que nós morrêssemos, porque nós ainda temos algo que Ele quer realizar aqui na terra. Você é muito importante para Deus, então não desista. Aguenta a dor, tiver que chorar, chora. Não tenha vergonha de chorar diante de ninguém. Eu posso estar em qualquer lugar, ou na prefeitura, ou na assistente social, ou na secretaria da saúde, ou na sala do médico. Tá doendo? Eu tô chorando. Eu vou chorar, porque eu não tenho vergonha de chorar. Tá doendo, eu vou chorar. Se Ele puder me ajudar, amém. Se Ele não puder, eu venho embora chorando. Porque chorar me dá força. Chorar faz com que aquela dor diminua. Faz com que eu consiga chegar na minha casa e agradecer a Deus. Então, se você estiver passando por algo semelhante, celebre a vida, mas quando tiver que chorar, chore. As pessoas falam, se você chora, você não é homem. O homem não chora. Ninguém deve viver chorando, tem que enfrentar a vida. Mas Jesus chorou tanto. Eu já li a Bíblia tantas vezes. E eu adoro ouvir Jesus falar. As explicações, os ensinamentos dele são algo extraordinário. E Jesus chorou várias vezes. Eu nunca vi ele sorrir. Em nenhum momento. Churrasquear, sorrir, fazer festa. Não. Mas eu vi ele chorar. Várias vezes. Ele chorou diante da viúva que queriam levar seus filhos. Ele chorou diante da viúva que estavam enterrando o seu único filho, e ela era viúva. Ela ia ficar totalmente desamparada. Ela chorou diante de Jairo, sua esposa, e Talita Cumi, estava morta, e ele disse, ela dorme. Sabe, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, que era seu melhor amigo, amigo íntimo, amigo fiel, e depois o ressuscitou. Então, se para Jesus não era feio chorar, Ele que é Deus, imagina para mim e para você. Tá doendo? Chora, extravasa, bota para fora. E eu garanto que vai diminuir sua dor. Eu garanto que você vai pôr para fora aquilo que tá te matando. Eu te amo, sabia? E te amo de todo o meu coração. Eu amo cada seguidor que Deus me deu. E eu oro todos os dias pela tua vida. Eu te peço que, se você não me segue nas outras plataformas, como o Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, é o mesmo nome, Luzia Marcena. Segue lá. Vamos nos formar uma grande família, onde ninguém nos separa. E vamos orar um pelos outros. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe.